Edgar Armond, Desenvolvimento Mediúnico. Mediunidade na Prática. Páginas 60 a 70. Desenvolvimento Progressivo. Adestramento. O adestramento mediúnico, que deve vir imediatamente após o desenvolvimento primário, técnico, pode ser feito em qualquer reunião espírita, de centros ou grupos familiares. Sobre esta modalidade, veja nota de rodapé número 5, página 21. De caráter evangélico, com sessões especializadas ou mistas, não importa. Condição essencial para todos os casos, entretanto, é que os trabalhos sejam dirigidos por pessoa competente e moralizada e que não haja desviamentos. Os trabalhos que nesta fase se recomendam são os de doutrinação de sofredores e de obsessores em geral. Em qualquer dos seus graus iniciais ou avançados nos quais em contato com fluidos pesados, quase sempre mais afins com os próprios do médium, salvo poucas exceções, encontra ele melhores elementos de exercitamento, não só pela variedade dos casos e circunstâncias inerentes a cada um, como pela variedade dos próprios fluidos e vibrações que cada sofredor ou obsessor apresenta, como ainda pela extensão das oportunidades que o médium encontra no serviço e bem do próximo, que faz parte de sua tarefa, evangelizando-se e fortalecendo-se no bom ânimo, na coragem, no desconforto, na renúncia e na própria segurança do seu trabalho individual, que dia a dia irá melhorando e se ampliando. Os trabalhos de adestramento incluem todas as perturbações de fundo espiritual, como sejam auto-influenciações por absorção de fluidos afins negativos, de pessoas e de ambientes, influenciações ligeiras, primeiro grau, por encostos, de espíritos estranhos ou familiares, influenciações mais intensas, segundo grau, como obsessões comuns, inclusive as de fundo mediúnico, obsessões avançadas, como fixações mentais, depressões, dominações, vampirismos, ou ainda influenciações provocadas por ação de agentes das trevas para exercitamento de vinganças, cobranças de dívidas kármicas e outros motivos. Para todos estes casos, ter em vista que o trabalho deve visar direta e principalmente os agentes perturbadores e não os perturbados, para que as causas, quando possível, sejam removidas e não os efeitos, o que seria simplesmente aleatório. Salvos os casos benignos do primeiro grau já citados, quanto aos demais, é sempre necessário e mesmo indispensável fazer o atendimento com correntes de cura bem organizadas e com pessoal habilitado a realizar as ações diretas de fluidos e vibrações sobre os obsessores, sendo que estas últimas devem ser de amor, de paz, bondade e intensamente coloridas, nas cores que correspondam à natureza dos casos específicos, para que penetrem fundamente no organismo psíquico do obsessor, ao mesmo tempo em que os fluidos transmitidos pela corrente de base os saturam de sensações semelhantes, produzindo, por fim, alterações benéficas na contextura psíquica, criando predisposição a modificações salutares nos seus sentimentos, pensamentos e atos. Aplicações desta espécie conseguem sempre, quando não o desligamento propriamente dito, pelo menos a atenuação das influências perniciosas, porventura já radicadas no organismo no necessitado. Este processo, que temos denominado desde sua idealização, choque anímico, além do mais, oferece um poderoso elemento de substituição para a clássica doutrinação de sofredores, quando esta, por qualquer circunstância, não possa ser feita com a necessária eficiência. Outra recomendação importante é esta: nas doutrinações, quando devam ser feitas, falar unicamente o indispensável.
evitando as clássicas e monótonas preleções, porque, em grande número de casos, não é a eloquência do doutrinador a argumentação exaustiva, ou os floreios de imaginação que resolvem as dificuldades, mas sim o sentimento, a vibração do amor, o desejo de servir, o impulso de fraternidade, manifestados pelos cooperados em geral. A excessiva argumentação, às vezes mesmo, irrita frequentadores e obsessores. Por isso, ao mesmo tempo que se doutrina deve se projetar sobre os obsessores ou sofredores, ondulações fluídicas, fraternas e construtivas, de cores suavizantes ou estimuladoras, que penetram, como já dissemos, fundamente na organização perispiritual, produzindo alterações benéficas e decisivas nos campos da emoção e da compreensão, que auxiliam os desligamentos, e somente quando houver recalcitrância bem definida e sistemática, serão aplicados pelo plano espiritual as contenções e outras medidas mais enérgicas que, todavia, jamais se podem generalizar. Nos exames espirituais prévios e nos tratamentos que devem ser feitos para treinamento dos médiuns nesta fase, convém ter sempre em vista a existência dos chakras, sua localização, dimensões, luminosidade, especializações de cada um, normalidade de suas relações com os plexos nervosos, porque qualquer alteração funcional manifestada por eles tem influência e se reflete nas condições físicas e psíquicas no organismo humano. Por exemplo, uma disfunção ou esvaziamento do chakra esplênico resulta sempre em perda de forças, enfraquecimento progressivo, depressão psíquica. A do coronário resulta no enfraquecimento ou mesmo no corte das ligações conscientes com o plano espiritual indispensável, sobretudo para os médiuns. Nos exames espirituais, examinar os órgãos, matrizes do perispírito e os centros de força, chakras, verificando suas cores, transparência, vitalidade, luminosidade e ritmo funcional que variam entre perturbações espirituais ou materiais. Verificar também a aura individual, sua luminosidade e cores da parte fixa e das estrias. Fazer o mesmo em relação às manchas fluídicas sobre os órgãos ou tecidos, sua densidade e extensão, tonalidades e ligações com o exterior para a localização de origens. No exame material, ter em conta os conhecimentos primários de anatomia orgânica e fisiologia para poder informar com segurança. Nas influenciações que já atingiram o corpo físico, convém verificar previamente a existência de manchas no perispírito, quistos, agregados fluídicos de qualquer espécie, examinando sua localização, áreas atingidas, aspectos gerais, mais claros, mais escuros, mais leves, mais densos, mais restritos, mais amplos, etc. Como também núcleos e ramificações negativas suspeitas de fundo maligno, leucemia, câncer, etc. Caso estes em que as manchas se apresentam densas, anegradas, rodeadas de halos avermelhados ou arroxeados, com enraizamentos em filetes. Nas influenciações que vêm do exterior, comumente provocadas, acompanhar os filamentos escuros, verificando se possível as causas e as origens. Antros de trabalhos inferiores agrupados ou isolados, encarnados ou não, para se poder neutralizar ou desligar a influenciação, eliminando os malefícios. Nestes casos, para agir com segurança e eficiência, é recomendável a mais estrita ligação com cooperadores do plano espiritual, através da vidência e da incorporação, utilizando-se ainda discretamente os recursos dos desdobramentos. Os trabalhos de adestramento mediúnico aqui recomendados devem também ter em conta a utilização pelo plano espiritual em larga escala,
da cromoterapia que em cursos como estes, de caráter científico e honesto, jamais poderá ser desprezada. Para maiores detalhes dos assuntos deste capítulo, convém consultar a obra Curas Espirituais. A editora Aliança, em 2003, editou a coletânea Métodos Espíritas de Cura, Psiquismo e Cromoterapia, adequando a obra Curas Espirituais às práticas espirituais, atualmente em uso na Aliança Espírita Evangélica. Nota da editora. De nossa mesma autoria, que contém outros detalhes de interesse. Para a doutrinação de sofredores, auxílio poderoso são as vibrações prévias da corrente, utilizando-se as cores adequadas, estimulantes para as depressões, calmantes para as agitações. Penetrar a fundo nos motivos e explicar o porquê do sofrimento deles. Depois, esclarecer espiritualmente e apontar rumo, aconselhando a cooperação em bem do próximo como um dos recursos que mais depressa conduzem à redenção. Para os obsessores, vibrações prévias mais vigorosas, fluidos da corrente, sendo sempre necessários conhecimentos mais ou menos seguros dos casos em si mesmos. Interferências deliberadas, resgates kármicos, retorno momentâneo de malefícios feitos, cobranças de dívidas, etc. Verificado isso com maior ou menor exatidão, agir, ou melhor, conduzir a doutrinação segundo o caso. Não discutir com o obsessor, conter, ensinar, esclarecer e despedir. Nos casos de agressividade ou exaltação excessiva, aplicar previamente choques fluídicos ou envolvimentos diretos ao cérebro, para evitar distúrbios e violências. Nos casos em que os próprios médios concorrem habitualmente para essa situação, chamá-los à ordem ou aplicar-lhes também tratamentos fluídicos diretamente antes da doutrinação. Se é verdade que o êxito dos trabalhos em grande parte depende dos conhecimentos da capacidade do dirigente material da reunião ou do curso, também é certo que, além de sua capacidade mediúnica como instrumento do plano espiritual, o médium competente poderá influenciar muitas vezes, de forma discreta e sensata, no auxílio ao próprio dirigente, facilitando, retardando ou às vezes mesmo interrompendo o surto de certos casos, quando a capacidade do dirigente se manifeste aquém das necessidades do momento. De cada caso, o médium inteligente e observador pode tirar conclusões e ensinamentos úteis ao seu próprio trabalho individual, e as ligações que merecer, diretas e pessoais, com guias e protetores espirituais, cada vez mais elevados também revertem em benefício do seu adestramento nesta fase. Os médiuns devem evitar entre si divergências, ciúmes, pretensões de superioridade e personalismo. Devem substituir esses defeitos e maus costumes por bondade e humildade, sobretudo em relação aos companheiros de trabalho e aos familiares. Devem ser como um espelho bem limpo, onde as coisas puras se refletem sem empanar-se. Os protetores espirituais e os instrutores dão preferências aos médiuns que melhores condições morais e de sentimentos possam oferecer, não se prendendo a considerações de ordem pessoal ou a privilégios. Para detalhes sobre o assunto, enviamos aos leitores ao livro Mediunidade, capítulos 29 e 30, sob títulos A Doutrinação e as Comunicações. Desenvolvimento completivo, aprimoramento. Esta é a fase de franco e decisivo aprimoramento mediúnico, que o médium deve transpor visando a flexibilidade mediúnica, isto é, capacidade de receber espíritos de qualquer grau de hierarquia, desdobrar-se com facilidade e segurança, ver e ouvir desembaraçadamente com a profundidade que for necessária, escrever correntemente, etc. A avidência e a audiência, conforme já explicamos, apresentam dois aspectos distintos e similares a saber:
a capacidade limitada de ver e ouvir somente no plano espiritual, vidência e audição comumente denominadas mentais, ou capacidade completa nos dois planos. No primeiro caso, o médium vê e ouve como dentro do próprio cérebro, sem objetividade, muitas vezes duvidando mesmo do próprio fenômeno e imaginando que está sendo vítima de alucinação ou ilusão. E no segundo, transferidas as vibrações de luz ou de som do campo perispiritual para o plano material. A visão e a audição se tornam objetivas e diretas. O aprimoramento justamente visa, como já dissemos, entre outras coisas, completar o fenômeno, com sua transferência para o nosso plano, objetivando-o. Aprimoramento, vidência. Neste período de aprimoramento, os videntes que no período anterior foram instruídos sobre a vidência local e à distância, serão levados a exercitar a vidência com desdobramento. Esclareça-se logo que não devem os médios confundir desdobramento com transporte. Como acontece comumente, são fenômenos diferentes. Desdobramento é a exteriorização do perispírito do médium e sua deslocação para outros lugares, perto ou distantes, permanecendo o corpo orgânico com o seu duplo, o corpo etéreo. No local do trabalho, ficam assim realmente desdobradas em duas as organizações componentes do homem encarnado, a saber, o corpo carnal e o corpo espiritual. Transporte. Muito diferentemente, é a deslocação de objetos materiais e outros, inclusive o corpo humano, e daí talvez o motivo da confusão, de um lugar para outro, com ou sem desmaterialização prévia. Para maiores detalhes, consulte-se a obra Mediunidade de nossa autoria, capítulos 12 e 13. O desdobramento exige treinamento especial com o exercitamento prévio da exteriorização. Tudo isso, é claro, condicionado à capacidade do médium e suas possibilidades mediúnicas, porque há videntes que não conseguem desdobrar-se e há médiuns de incorporação sem vidência, para os quais desdobramento é a rotina durante os quais podem ver e ouvir. É fora de dúvida, porém, que o desenvolvimento da faculdade deve ser tentado em qualquer dos casos, porque haverá sempre bons resultados no sentido geral. Iniciar o aprimoramento com trabalhos coletivos, principalmente no setor das curas, tomando parte em correntes de cura e suportes magnéticos. Correntes de cura. Esta fase do aprimoramento recomenda trabalhos de conjunto, os médiuns se agrupando em correntes de cura e suportes magnéticos para curas materiais ou espirituais. As correntes de cura, quando organizadas com finalidades específicas, são mais eficientes, mas, na impossibilidade disso, poderão atender aos dois fins citados. São conjuntos sólidos contendo em si mesmos todos os recursos para ação num sentido ou noutro. Assim, as correntes de cura materiais devem conter médiuns aptos a exames e diagnósticos espirituais, doações de fluidos e ectoplasma, tratamento de perturbações físicas e operações, ambas de fundo mediúnico, ação nas matrizes do perispírito. As de curas espirituais devem possuir médiuns aptos para exames, tratamentos de perturbações psíquicas, ações contra obsessores e espíritos malignos, desligamentos ou neutralização de suas atividades. Com dirigentes competentes, estas correntes serão um amplo campo de ação e produzirão trabalhos altamente meritórios. Suportes magnéticos. Se as correntes de cura são estáveis, constituindo-se com elementos selecionados e exercendo atividade permanente e específica, os suportes magnéticos são formados tendo em vista uma atividade momentânea para atender necessidades imprevistas, tanto no campo material como do espiritual. Seu próprio nome o indica, base de auxílio para atendimentos de emergência. Fornece fluidos magnéticos para diversas aplicações, proteção e cobertura para qualquer trabalho desta espécie, para ação local ou à distância. Os médiuns, da mesma forma que no caso anterior, devem ser competentes e tecnicamente aptos à prestação destes serviços.
Para a doação de fluidos ou ectoplasma, não há necessidade de esforço físico ou mental, bastando equilíbrio mental, relaxamento muscular e sintonia com a corrente de base e com o plano espiritual. Para os trabalhos de cura, são também importantes a capacidade real de doação e o sentimento de amor e bondade para o doente, evitando preferências e injustiças. Aprimorar a telepatia com exercícios apropriados, abrindo o campo mental cada vez com mais amplitude para o plano espiritual. Telepatia. O fenômeno telepático se assemelha de certa forma ao rádio e à televisão, um conjunto emissor-receptor, as emissões de espíritos encarnados ou desencarnados, penetrando na mente receptora na forma de ideias ou pensamentos, que são utilizados imediatamente ou se registram no subconsciente para utilização oportuna. O cérebro feminino, com mais facilidade que o masculino, sintoniza com ondas psíquicas. Por isso, o número de médiuns femininos de incorporação consciente é mais considerável. Eis algumas regras para o treinamento individual. 1. Repetir diariamente várias vezes afirmações como as seguintes: a partir de hoje vou preparar-me para receber, transmitir mensagens telepáticas. Essas sugestões se registram no subconsciente e facilitam no momento oportuno o trabalho da mente. 2. Isolar-se em aposento silencioso, sentado comodamente, com luzes baixas por detrás, respirar fundo e limpar a mente, transmitir diretamente para o alvo visando as ideias ou os pensamentos que desejar. Para facilitar, pode-se combinar previamente com pessoa bem afim e com hora marcada o exercício a fazer. Pode-se também fazer a transmissão com um retrato da pessoa a receber a transmissão. Nos dois últimos casos, idealizar a pessoa como presente e proceder com ela o diálogo que quiser, imaginando até mesmo as respostas. Depois, conferir com ela os resultados. Como há combinação prévia, a preferida hora as duas mentes estão ligadas e o intercâmbio se tornará mais fácil. Prosseguir no treinamento com um espírito desencarnado. O protetor individual, por exemplo, anteriormente consultado e à medida que os resultados vão se tornando satisfatórios, a comunhão com o plano espiritual vai se tornando mais perfeita, terminando em verdadeira sintonia. O treinamento feito em sessões espíritas com o auxílio direto dos protetores espirituais acelera muito a conquista dos resultados. É indispensável, em qualquer dos casos, que haja perfeito equilíbrio psíquico, serenidade, honestidade de propósitos por parte do médium, para que as ondas cerebrais transmitidas de fora sejam recebidas com facilidade, regularmente sem interrupções, sem altos e baixos, mantendo-se a mente aberta e limpa de resíduos negativos para a recepção em ordem e fiel, e mesmo se dando nas transmissões.